Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e possa alcançar o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai falar sobre um livro muito importante da Bíblia Sagrada. A gente vai comentar sobre o livro do Eclesiástico, dessa Bíblia aqui, da Ave Maria, uma Bíblia muito profunda, muito interessante, né? Uma Bíblia que realmente nos instrui bastante do ponto de vista católico cristão. A gente então vai falar sobre esse importante livro que é o livro do Eclesiástico. Sabedoria e temor do Senhor. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela sempre esteve com ele. Ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos de areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes de todos os séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi mostrada e revelada a ciência da sabedoria? Quem pode compreender a multiplicidade de seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e infinitamente temível, Deus dominador sentado no seu trono. Foi ele quem a criou no Espírito Santo, quem a viu numerada e medida. Ele a aspergiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, à medida que a repartiu e deu àqueles que a amavam. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria. Alegra o coração, ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor se sentirá bem no instante derradeiro. No dia da morte será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra amam logo que a veem, logo que reconhecem os prodígios que realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de Escol. Vemo-la na companhia dos justos e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. Aquele que teme ao Senhor será confortado. No dia da morte será abençoado. O temor do Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos para aquele que a possui. Ela enche toda a sua casa com os bens que produz, e seus celeiros com seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria. Dá uma plenitude de paz e de frutos de salvação. Ele a viu e numerou-a, ora, um e outro são o dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência. Eleva a glória àqueles que a possuem. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria. Seus ramos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria. Mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. O temor do Senhor expulsa o pecado. Então aqui está falando muito claramente como que a sabedoria e o temor do Senhor, eles existem desde sempre, né? Porque Deus, ele é o criador de tudo. Então, foi Deus quem criou a sabedoria, né? E o temor, né? Então, realmente, aquelas pessoas que vivem isso, que vivem a sabedoria e o temor a Deus, elas serão abençoadas no dia da morte, né? Elas serão pessoas felizes, pessoas agraciadas, pessoas abençoadas por Deus. O pecador, muito pelo contrário, é amaldiçoado por Deus, porque ele não vive a sabedoria, ele não vive o temor ao Senhor, porque ele se compraz no pecado. E o pecado, ele é contrário à sabedoria e ao temor do Senhor. Então, somente as pessoas que vivem o temor do Senhor é que serão abençoadas por Deus, é que serão agraciadas por Deus.
Essas pessoas, elas terão a bênção de Deus quando elas partirem desta vida, ao passo que os pecadores serão amaldiçoados por Deus. Sabedoria e mansidão. Pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo. A violência de sua paixão causará sua ruína. O homem paciente esperará até um determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. O homem de bom senso guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta de sua prudência. O sentido da instrução está encerrado nos celeiros da sabedoria. Mas o culto de Deus é abominado pelo pecador. Meu filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria, sê justo e Deus te concederá, pois o temor do Senhor é sabedoria e instrução, e o que lhe é agradável é fidelidade e doçura. Ele encherá os celeiros daquele que as possui. Então, para Deus, o que é agradável é a sabedoria, é a fidelidade, é a doçura, é aquela pessoa que vive de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sabedoria divina, com o temor de Deus. Mas os pecadores, eles são totalmente condenados por Deus. Deus não ama o pecador, o pecado. Ele realmente se afasta daquela pessoa que vive no pecado. O amor de Deus, ele odeia o pecado. Ele odeia aquela pessoa que vive praticando a maldade, ao passo que ele realmente vive ao lado daquela pessoa que vive praticando o bem. Sabedoria e verdade. Não sejas rebelde ao temor do Senhor. Não vás a ele com o coração fingido. Não sejas hipócrita diante dos homens, e que teus lábios não sejam motivo de queda. Vela sobre eles para que não caias, e não atraia sobre tua alma a desonra, e para que Deus, revelando seus segredos, não te destrua no meio da assembleia, por te teres aproximado do Senhor sorrateiramente, com o coração cheio de astúcia e engano. Aqui fala, o quão importante é você ser uma pessoa que vive a sabedoria e a verdade, que não vive a hipocrisia, que não vive trazendo em seus lábios motivos de queda, que não tem um coração fingido, que não é rebelde ao temor ao Senhor. Você é uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus e para que você não atraia sobre sua alma desonra. Então é importante que você não seja uma pessoa hipócrita, uma pessoa que tenha um coração fingido, uma pessoa que se aproxime de Deus sorrateiramente, porque Ele conhece os corações. Não adianta você se fingir diante de Deus, porque Ele conhece você. Ele conhece as suas intenções, o seu coração. Paciência e confiança em Deus. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento sua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afastei dele para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia. Ele perdoa os pecados nos dias de aflição. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Ai dos corações tímidos que não confiam em Deus e que Deus, por essa razão, não protege. Ai daqueles que perderam a sabedoria, a paciência, que saíram do caminho reto e se transviaram nos maus caminhos. Que farão eles quando o Senhor começar o exame? Aqueles que temem o Senhor não são incrédulos à sua palavra, e os que o amam permanecem em sua vereda. Aqueles que temem o Senhor procuram agradar-lhe, aqueles que o amam satisfazem na sua lei.
Aqueles que temem ao Senhor preparam o coração, santificam suas almas na presença dele. Aqueles que temem o Senhor guardam os seus mandamentos. Tem paciência até que lance os olhos sobre eles, dizendo: se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens, pois a misericórdia dele está na medida da sua grandeza. Então aqui fala o quão importante você ter paciência e confiança em Deus, principalmente quando você entrar para o serviço de Deus, preparar sua alma para a aprovação, saber sofrer, saber suportar as humilhações, pois as pessoas agradáveis a Deus são provadas no cadinho da humilhação. Você não é provado quando você é exaltado, quando você é louvado pelos homens, mas sim quando você é uma pessoa que sabe sofrer, que sabe aguentar as humilhações, que sabe aguentar as vicissitudes da vida, que sabe sofrer com paciência, que sabe confiar em Deus nos momentos difíceis. Você não tem um coração tímido, você não tem um coração que perdeu a paciência, você tem um coração que sabe confiar em Deus. Porque o que você fará quando Deus começar o exame, se você perdeu a paciência? É importante que você realmente saiba confiar em Deus, saiba ter um coração confiante em Deus, porque Deus, ele se gloria, ele se satisfaz nas almas que sabem confiar nele. Aquelas pessoas que temem o Senhor, elas acabam santificando suas almas na presença dele, elas acabam tendo paciência até que lance os olhos sobre eles. É muito importante realmente você aprender a confiar em Deus e não a confiar nos homens, porque nos homens você não vai encontrar a salvação. Somente em Deus é que você vai encontrar a verdadeira satisfação para a sua vida. Bom, no próximo vídeo nós vamos continuar então a falar sobre esse importante livro do Eclesiástico. É um livro muito sábio, de um conteúdo muito profundo da Bíblia Sagrada. Espero que todos possam gostar desse livro e nós nos vemos no próximo vídeo com mais assuntos abordando sobre o livro do Eclesiástico, da Bíblia Sagrada, da Ave Maria. Espero que todos possam gostar desse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.